Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, com satisfação cumprimento a todos em mais essa oportunidade de podermos estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos, com vida, com saúde, poder abrir a Tua Palavra, analisar, estudar, buscar orientações seguras para a jornada segura nos Teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade, influenciando a outros a te buscarem também. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mordomos após o Éden. Interessante esse tema, porque até no Éden foi um padrão. O mesmo padrão que um dia voltaremos a servir como mordomos de uma raça pura. Mas aqui, nesse tema, está tratando do mordomo que se formou a partir da raça caída. Ou seja, que deveria seguir toda uma trajetória, aprender a fazer parte da mordomia da raça eleita, como membro da raça eleita, e é esse o padrão que essa lição está nos ensinando, para que possamos um dia voltar a fazer parte da mordomia dentro do Éden, do mesmo Éden que está lá na Canaã celestial, e que virá aqui para esse planeta, ele voltará para cá, lá aonde Jesus foi preparar a morada para nós. Lembra que ele disse que iria preparar lugar e voltaria para nos buscar, para que onde ele estiver nós também possamos estar? É isso aí. Então aqui a mordomia que está tratando após o Éden, de cara temos 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 4, que diz o seguinte: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar nele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Realmente, irmãos, mas a verdade e os mistérios do Senhor, para quem busca e alimenta deles, e sobrevive por eles, e que sente no peito uma fonte jorrando para a vida eterna, fonte essa vindo do Senhor e retornando para Ele, quando nós sentimos isso, o efeito, aquele efeito que a mulher samaritana sentiu a partir do momento que começou a se abrir com o Senhor, é aquela natureza de mordomia que aquela mulher sentiu. Quando a gente começa a sentir aquilo, é tão gostoso, é tão maravilhoso, mas por outro lado, causa tanto desconforto nas pessoas, porque nós vamos ver através dessa lição que o verdadeiro mordomo, ele se torna como um peregrino nesse mundo, como se não pertencesse mais a esse mundo, justamente porque ele está à frente do tempo. Fica parecendo um extraterrestre andando por aí. Não é visto como uma pessoa normal, como uma pessoa comum, o verdadeiro mordomo. Justamente porque o conhecimento da palavra de Deus nos coloca sempre à frente, muito à frente. Afinal, não é isso que a verdade faz? O novo céu e a nova terra não está lá no futuro? E não estamos pregando isso agora? Os apóstolos de Jesus há 2000 anos atrás não fizeram isso? Os antigos profetas, há 3 a 4 mil anos atrás, não fizeram isso? Já entramos no 7º milênio da história do pecado. Conforme o próprio Escrito Sagrado apresenta, que já Enoque já falava disso, da volta de Cristo. Não é o que está escrito em Judas, o verso 14? Enoque já falou disso. Meus amados,
os que andam na verdade, os que vivem na verdade, não ficam parados no tempo, não se estacionam no tempo. Há uma evolução natural que nos coloca à frente do tempo, porque não somos mais deste mundo. Só que as informações que recebemos para serem transmitidas causam desconforto naqueles que não são verdadeiros mordomos, naqueles que não querem acompanhar a evolução da palavra. A Bíblia ainda tem assuntos que causam desconforto e embaraço na mais avançada ciência e na mais avançada teologia. Nossa sabedoria, o conhecimento, só se torna sustentável na ótica divina quando o entregamos nas mãos dele. E ele dirige na nossa vida. Aí tudo faz sentido. Mas o casal, quando pecou no jardim, foi colocado para fora, os mordomos fora do Éden. Em primeiro lugar, eles ficaram com a mente bloqueada. Ou seja, era um novo tipo de criatura. Antes era raça pura, agora é raça caída. Teriam que naturalmente descobrirem por suas ações como fazer parte de uma raça eleita. E galgar passo a passo até chegar onde eu e você chegamos hoje. Segundo ponto, eles ficaram limitados com relação à geografia universal e mesmo neste mundo, porque no próprio jardim eles não podiam entrar mais. Teriam que descobrir, através de suas novas escolhas, de sua nova vida, como voltar a fazer parte de uma geografia universal. Eles agora, os nossos primeiros pais, eram mordomos em uma nova esfera de ações e buscavam encontrar os limites dessa nova criatura, dessa nova modalidade de vida, para conseguir achar a forma de continuarem prosseguindo rumo ao alvo, ao pódio da vitória, para aquela esfera de vida que eles receberam. E por último, eles passariam agora a aguardarem a visita do Senhor dos Exércitos, a primeira visita neste mundo, para apresentar um projeto vitorioso, conhecido como plano da redenção, aonde o nosso Redentor apresentaria o preço do resgate, pagaria e nos redimiria para sempre. Isso eles aguardariam da agora em diante, fora do jardim. Os mordomos após o Éden. No segundo tema, mordomos no Antigo Testamento. Olhando os textos bíblicos de Gênesis 43, 19, 44, 1 e 4 e 1 Reis, capítulo 16, verso 9, nós podemos concluir que a palavra mordomo era também substituída pela palavra despenseiros. Na versão bíblica que eu tenho em minhas mãos, esses dois textos de Gênesis não aparecem a palavra mordomo, aparece a palavra despenseiros. Já no texto de 1 Reis 16, 9, aparece a palavra mordomo. Mas em suma, tanto despenseiros como mordomos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem a mesma conotação. É um revestimento de responsabilidade muito ampla. Como diz a Pena Inspirada em Testemunho para a Igreja, página 246, no volume 9, o mordomo se identifica com o patrão, aceita as responsabilidades de um mordomo e age em lugar do dono da casa, fazendo o que ele faria se estivesse presidindo. Esse é o contexto.
sempre foi o contexto bíblico da palavra mordomo. No terceiro tema, mordomos no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta que esse indivíduo, mordomo, é um servo de Deus padrão, que, como disse anteriormente, sempre à frente do tempo de mortal em que vive o mordomo. Porque ele trabalha com profecias, ele trabalha com a palavra de Deus. A palavra de Deus que foi usada lá no céu, continua sendo usada lá e em toda parte do universo, seja ela escrita, seja ela viva, manifestada em qualquer ser vivo, para a honra e a glória de Deus. Por isso que quem trabalha com a palavra de Deus e vive através dela, está sempre à frente do tempo. Esse é sempre um sintoma natural de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro mordomo. Esse tipo de mordomo, de servo de Deus, atravessará a crise final sem ranger dente, com certeza absoluta. Não estranhará nada das coisas que hão de acontecer neste mundo, porque ele está à frente do tempo, ele já está lá, ele está esperando isso acontecer a qualquer momento, mesmo que demore 5, 10, 20 ou 30 anos. Pense nisso, amado irmão, pense nisso, amada irmã. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso de 1 a 15, a parábola do mordomo desonesto, aqui nós percebemos que Cristo amplia a visão de mordomo. Essa visão apresentada aqui nessa parábola, que o mordomo ele vai além de ser um simples agente financeiro que consegue evitar o caos, o desastre financeiro. Ele vai além dos bens tangíveis. Ele vive e apresenta, e enxerga e convive com bens intangíveis. Uma visão ampla, que entende o verdadeiro sentido da salvação, não só dele, como de toda a casa. Esta é a visão estendida por Cristo no Novo Testamento sobre mordomo, ou verdadeiro servo de Deus. No quarto tema, nós temos mordomos dos mistérios de Deus. E aqui agora vai fundo, hein? Se pegarmos Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3, olha, analisa bem esse texto. Pega a sua Bíblia e estude aquilo ali. Ali está mostrando que em Cristo está escondido todos os mistérios, os tesouros da sabedoria e da ciência, para o enriquecimento daqueles que o buscam, dos mordomos, para a honra e a glória de Deus. Se observarmos 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, percebemos a absoluta e universal identidade do Filho do Deus vivo. Irmãos, todo esse contexto apresenta os mordomos de Deus, os verdadeiros mordomos, como cuidadores desses tesouros que Deus nos colocou nas mãos, através da sua palavra escrita e da sua palavra viva em nossos corações, para que possamos divulgá-la para o mundo ao nosso redor, e assim estaremos pregando a todo o povo, tribo e língua. Mordomos da verdade espiritual, quinto tema. Basta que olhemos para Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 17. A ilustração da armadura do cristão é um simples e claro exemplo do maior arsenal intangível apresentado nas Escrituras, que um verdadeiro mordomo não só enxerga, como usa, possui, usando para prosseguir na jornada rumo ao pódio do grande conflito entre o bem e o mal, aonde o próprio Cristo nos aguarda no piso mais alto desse pódio, aonde todos que correm alcançarão o prêmio, porque a graça de Cristo é que nos levará ao complemento do que não podemos completar por nós mesmos. A graça dele nos dará
essa gloriosa condição. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É fundamental entendermos cada passo, cada acessório, cada equipamento da armadura do cristão, que está intimamente embutido, envolvido com o conhecimento da palavra de Deus e o exercício da mesma no dia a dia. Sexto tema, nossa responsabilidade como mordomos. Essa palavra pesa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, nos diz que todos nós sejamos manifestos diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus, para recebermos bem ou mal. Ou seja, o resultado de nossas escolhas será manifesto diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus. E como cristãos, sabemos, conforme as profecias da Bíblia Sagrada, que esse julgamento, a fase investigativa já começou. E as nossas ações, a qualquer momento, poderão estar sendo colocadas diante do tribunal de Deus. E aonde que está a posição da nossa escolha hoje, agora? Já parou para pensar nisso? Porque quando Jesus voltar, a parte investigativa do juízo já acabou. O dia que ele falar está feito, com relação à parte investigativa, está encerrado o assunto do pecado. E aonde eu fiquei ou você? Para que ele volte. Porque ele vem buscar os absolvidos, os aprovados, os verdadeiros mordomos. Aqueles que souberam usar a armadura do cristão, expondo claramente em escolhas sábias diante de Deus e diante dos homens. Esses, ele vem buscar. E o que eu e você estamos fazendo para que sejamos contados hoje como membro da galeria dos campeões da fé? O que estamos fazendo? Estamos nos preocupando em todos os dias, jamais, pelo menos ao amanhecer ou ao anoitecer, está estudando a palavra através que seja da lição? E se eu estudo, eu terei o acompanhamento do Espírito Santo me motivando a praticar, ao exercício da palavra. E se eu automaticamente estarei exercitando a palavra, fará parte dessa conduta a divulgação desse espaço, dessa conduta para o mundo ao meu redor, para que outros também sejam contagiados com esse fogo que é o batismo que vem através de Cristo. É um dos 3 batismos que o Filho de Deus apresentou. O de João, que é nas águas, o do Espírito Santo, que é de Cristo, e o do fogo, que também é de Cristo. Eu e você precisamos estarmos envolvidos com esses 3 batismos, para que a nossa responsabilidade como mordomos possa alcançar o maior número possível de pessoas adeptas à ideia de mordomo, dessa mesma mordomia, porque o Senhor, o dono de tudo, em muito breve virá para nos buscar. Como as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. De que lado estaremos? Com as lamparinas apagadas ou com as lamparinas acesas? Se for acesas, iremos com ele. Se apagadas, logo depois da 7ª praga, o apagamento será bem maior. 1000 anos de escuridão. E nem sepultura terá para os corpos dos que estiverem vivos. E os que estiverem mortos vão continuar debaixo da terra. Só depois do milênio irão ressuscitar para receber a paga por escolhas erradas que fizeram a vida inteira, pelo desperdício da oportunidade que tiveram. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema,
3 anjos e 3 mensagens. É o que temos em Apocalipse 14, de 6 a 12. Hoje, nós somos mordomos fora do jardim, como iniciamos a lição dessa semana, mas focados no jardim celeste, porque o jardim em que estavam os nossos pais foi recolhido e levado para o céu. Lá no Apocalipse, na altura do capítulo 22, do verso 1 ao 5, vemos lá o jardim, com aquelas 2 árvores, uma de um lado e outra do outro do rio. Porque o daqui tinha uma árvore, o de lá tinha outra. No juntar os 2 jardins, teremos um super jardim, e com 2 árvores, posicionada uma de um lado do rio, a outra do outro lado. A árvore da vida. Para que eu e você possamos acessá-las, comer dos seus frutos, que é para a saúde das nações. Nós somos mordomos, aguardando a segunda visita do Senhor dos Exércitos, que virá no grande e terrível dia do Senhor, para que eu e você sejamos redimidos, recolhidos por seus anjos, que nos levarão com rijo clangor de trombetas ao encontro com o Senhor nos ares, que nos colocará acima desta última crise, da destruição desse planeta, conhecido como fim do mundo, para aqueles que não aproveitaram as oportunidades que tiveram. As mensagens apresentadas pelos 3 anjos aqui em Apocalipse, capítulo 14, de 6 a 12, é a mensagem que eu e você, como verdadeiro mordomo, estamos vivendo hoje e ensinando. Que Deus abençoe a mim e a você. Que continuemos para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso na sua graça e a oportunidade indiscutível de pregar a todo o povo, tribo e língua, motivando outros a se agregar ao povo de Deus de todos os tempos. Santo Deus, nos fortaleça com a tua mensagem, com o teu poder, nos motivando a alcançarmos pela tua graça o cumprimento de nossas missões. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.